Olá, como vai? Tudo bem? Voltamos aqui para falar um pouco mais sobre o texto Sistema de Turismo, SISTUR, Estudo do Turismo face à Moderna Teoria de Sistemas, do professor Mário Carlos Beni. Tá, a gente está numa sequência aqui de conteúdos sobre esse texto. Ele é parte fundamental aí para a gente começar a trabalhar uma boa compreensão do que seria a aplicação da teoria de sistemas no campo do turismo, e isso falando especificamente sobre a ótica aí do professor Mário Carlos Beni. Tá, aqui a gente vai dar sequência no item 2.2, falando sobre algumas considerações básicas que o professor apresenta para nós. Aqui ele faz uma citação de Schumann, colocando 5 considerações básicas que devem ser sempre levadas em conta ao se ter em mente o significado de um sistema. A primeira que ele apresenta aqui são os objetivos totais do sistema, e mais especificamente as medidas de rendimento do sistema inteiro. Ou seja, aqui ele deixa claro que todo sistema, de um modo geral, seja no turismo ou não, ele deve ter objetivos aí para os quais o seu funcionamento existe. Então, um sistema, quando ele funciona, ele deve trabalhar para atingir determinados objetivos. E o sistema respiratório, ele funciona para atingir determinados objetivos. O motor de um carro, visto sob a ótica sistêmica, ele também funciona para atingir determinados objetivos. E se a gente pensar na perspectiva sistêmica aplicada ao campo do turismo, quando a gente analisa a atividade turística sob a ótica sistêmica, a gente também pode perceber que é correto, é adequado, é coerente, pensando numa perspectiva de gestão racional, estabelecer objetivos para que aquele sistema de turismo trabalhe de modo a atingi-los. Então, esse é um ponto importante aqui. Ele coloca que os objetivos do sistema global são um ponto lógico para começar, porque muitos erros podem ser cometidos no pensamento subsequente a respeito do sistema, se forem ignorados os verdadeiros objetivos da totalidade. Então, se você começa a trabalhar a gestão da atividade turística, o direcionamento de esforços, de recursos, eles devem, de fato, trabalhar dentro de uma certa sinergia, de uma lógica, e, obviamente, caminhando aí para atingir objetivos específicos. Se você não estabelece esses objetivos, qualquer caminho, qualquer resultado pode ser considerado relevante, sendo que você não entra numa estrada sem saber exatamente aonde quer chegar ou gostaria de chegar. Tá? Isso pensando em termos de gestão, de um trabalho de gestão racional, isso não é adequado. Então, quando a gente pensa num bom trabalho de gestão do turismo, utilizar a perspectiva sistêmica é um ponto importante, obviamente, desde que a gente faça com que esse sistema trabalhe de modo a atingir objetivos, ajudar a atingir objetivos específicos, tá? Objetivos gerais aí no caso. Então, esse é um ponto importante. E além dos objetivos em si, é importante também pensar a medida de rendimento do sistema, ou seja, formas aí de você avaliar o funcionamento desse sistema. A medida de rendimento de um sistema é a contagem de pontos, como coloca o professor Bene aqui, por assim dizer, que diz até onde o sistema está funcionando bem ou não. Isso também pode nos ajudar, dentro de uma realidade aí de sistemas, podemos dizer, parecidos, até na comparação de qual sistema de turismo pode render melhor do que o outro, ou qual modelo de gestão de turismo sob a ótica sistêmica pode gerar melhores resultados do que outro. Aqui ele dá um exemplo interessante na próxima página, ele aborda o caso, por exemplo, de um aluno estudando. Quando se pensa no objetivo de um aluno ao estudar, o objetivo, a princípio, deveria ser o aprendizado, a apreensão daquele conhecimento que está sendo transmitido. Esse deveria ser o objetivo do estudo. Mas a medida de rendimento, essa daí se estabelece a partir, por exemplo, da nota que esse aluno obtém ao fazer atividades avaliativas. Então, é preciso ter cuidado, coerência, para que a medida de rendimento tenha real conexão com o objetivo que se deseja atingir. Senão, você pode trabalhar de forma a conseguir, por meio de subterfúgios, medidas de rendimento elevadas, sem necessariamente atingir, caminhar para o seu objetivo desejado. Um exemplo muito comum, que ele não fala aqui no texto, mas eu me lembro pela experiência e acompanhar alguns casos, por exemplo, de cidades que conseguem, às vezes, por meio de algumas condutas aí, quase que traiçoeiras, elevar o seu IDH, o seu índice de desenvolvimento humano, e o indicador ele eleva, mas na prática o desenvolvimento humano ele realmente não se configura como melhor. Então, assim, a cidade ela tem um IDH mais elevado, mas na prática o desenvolvimento humano naquela cidade não melhorou. Em algumas situações pode até ter piorado. Mas se você entende, às vezes, um pouco da lógica da operação, você às vezes consegue obter uma medida de rendimento mais elevada sem necessariamente caminhar para atingir o objetivo que se deseja. É como se fosse aquele aluno que às vezes decora a matéria, mas não necessariamente aprende. Então, esse é um ponto que precisa sempre ter muito cuidado. Então, assim, se preocupar só com as medidas de rendimento não é adequado. É preciso ter clareza se as medidas de rendimento e os objetivos a serem atingidos estão em sinergia, estão trabalhando ali de maneira concomitante, complementar, para que um não se afaste do outro. Então, esse é um ponto importante aí que o professor Mário Beni cita. Um outro ponto aqui que ele destaca também é o ambiente do sistema, as coações fixas. Aqui ele faz uma menção sobre o ambiente do sistema, e aqui ele coloca: o ambiente do sistema é aquilo que está situado fora do sistema.
né? Então ele menciona aqui, essa é a segunda consideração básica que ele coloca em relação aos sistemas, né? Então aqui ele dá até um exemplo. Tudo quanto se acha além das paredes do hotel ou do seu entorno está no ambiente do hotel. Ou seja, são questões que estão externas ao ambiente, externas ao sistema, desculpa, tá? E que a gente acaba, por vezes, tendo pouco controle sobre elas. Pouco ou nenhum controle. O que muitas vezes é possível fazer sobre o meio ambiente, sobre o ambiente, é você monitorar esse ambiente. Você pode não ter controle sobre ele, mas você pode monitorar esse ambiente e tentar mapear possíveis situações, possíveis cenários, de modo a se preparar de maneira preventiva para como reagir caso situações específicas do ambiente aconteçam e influenciem no seu sistema. Né? Então, pensando, por exemplo, numa situação de você trabalha na gestão de um sistema de turismo de um município. Né? Você trabalha com uma gestão sistêmica do turismo de um município. E se vem, por exemplo, uma influência, e se vem do ambiente externo um cenário de crise econômica ou de uma catástrofe climática? Você não tem controle sobre isso, mas você tem a capacidade de se preparar para saber como reagir a esses estímulos positivos ou negativos vindos do ambiente. Esse é um ponto importante. Tá? Aqui ele coloca existe pouco poder de influência naquilo que está fora do sistema de turismo. Né? O cientista deve ter uma maneira de pensar a respeito do ambiente do sistema que seja mais rica e mais sutil que a simples procura de limites. Quando se diz que alguma coisa está situada fora do sistema, isso significa, na realidade, que o sistema pode fazer relativamente pouco a respeito das características ou comportamento de tal coisa. Apesar de ser possível fazer pouca coisa, pode se preparar para ter previamente algumas reações ali, como reagir caso tal situação aconteça. Esse é um ponto importante, né? Você não pode controlar essa variável, mas você pode se preparar para reações possíveis caso determinadas coisas aconteçam. Né? Então aqui não apenas o ambiente, alguma coisa que está fora do controle dos sistemas, mas é também algo que determina, em parte, o funcionamento do sistema. Né? Então, assim, o ambiente ele determina, em parte, como o sistema vai funcionar. Nenhum sistema de turismo funciona de maneira isolada. Né? Se o ambiente está em crise econômica, provavelmente isso vai influenciar no sistema. Se o ambiente está em abundância econômica, isso também provavelmente vai influenciar no sistema. Se aconteceu uma catástrofe climática, um conflito político, enfim, todas essas questões, mesmo que fora do sistema, elas podem e tendem a influenciar dentro do sistema. Às vezes em maior grau, às vezes em menor grau. Mas nenhum sistema ele é inerte a influências externas, tá? Pensando em sistemas de turismo. O próprio Ben, em algum momento, ele menciona que os sistemas de turismo são sistemas abertos, né? Ou seja, são sistemas que fazem trocas com o ambiente fora ao sistema. Então esse é um ponto importante. Entender que os sistemas de turismo são sistemas abertos, que eles fazem essas trocas de influência com o que está fora deles, e é preciso ter atenção, saber lidar, saber monitorar e se preparar para influências positivas ou negativas que possam vir do ambiente de fora do sistema e influenciar no sistema de turismo, tá bom? Aqui ele faz algumas outras menções, voltando ali um pouco a falar da questão do objetivo, né? Aqui ele coloca o objetivo mais comum no setor de turismo. Ó. No setor de turismo, pode-se imaginar a priori que tanto a área estatal quanto a empresarial tem como objetivo real o lucro. Né? Então ele faz essa menção aqui, mas ele destaca também que ao Estado compete o investimento social, não somente na infraestrutura de apoio à atividade, como na implantação de programas de turismo socializado, com o objetivo de facilitar o acesso ao turismo às classes menos favorecidas economicamente. Tá? Outro ponto que ele destaca aqui também, né, então, ter cautela, a necessidade de ter cautela é estabelecer medidas de rendimento do sistema de turismo. Né? Assim, na determinação de uma medida de rendimento, para avaliar como está funcionando um sistema de turismo, o cientista procurará encontrar o máximo de consequências importantes das atividades do sistema. Né? Ou seja, você não pode estabelecer qualquer medida, é preciso pensar com bastante cautela sobre quais serão as medidas, quais são as melhores medidas de rendimento a serem aplicadas em um sistema. Tá? Então ele faz essa ressalva aí que é preciso ter atenção a isso. E sobre essa questão, né, do objetivo de um sistema, o objetivo da atividade turística, a questão do lucro, sim, é fundamental, né? Mas não se pode pensar só no lucro, né, de maneira absolutamente isolada. Pensa, por exemplo, se as companhias aéreas pensassem só no lucro. Então os aviões eles seriam feitos com o material sempre mais barato possível. E na verdade existe aí um equilíbrio entre o mais barato possível e um padrão de segurança adequado. Né? Existem padrões de segurança que devem ser seguidos, mesmo que esses materiais às vezes sejam mais caros. Né? Então, pensar em maximizar única e exclusivamente o lucro em detrimento de todas as outras possíveis variáveis, né? Segurança, impactos sociais, impactos ambientais, isso de fato não é possível. Né? Então, por mais que, por exemplo, um hoteleiro tenha, um empresário tenha condições aí de construir tenha dinheiro suficiente para construir um hotel onde ele quiser, baseado nas leis, por exemplo, de uso e ocupação do solo de um município, ele não pode construir qualquer prédio, né, em qualquer área que ele queira. Né? Existem restrições, existem áreas de preservação, existem áreas que você não pode ter
edificações ali acima de um tamanho X, né? Então nem só o lucro deve pautar os objetivos ali da condução, da gestão do turismo. O lucro ele tem que ser um dos objetivos, mas não o único, nem o fundamental e todo o resto como secundário. Ele tem que ser um dos principais objetivos ali, porque obviamente a lucratividade vai gerar emprego, pode ajudar se de fato esse for um objetivo na distribuição de renda. Normalmente não é, mas deveria ser. Né? Mas uma distribuição de renda dentro do razoável, à medida que de fato você consiga integrar mais pessoas na economia do turismo. Mas enfim, voltando aqui as 5 considerações aí que o professor Vene cita, né? Aqui a terceira, né, ele menciona os recursos do sistema. Né? Quando a gente fala os recursos do sistema, a gente pode pensar quais são os recursos que estão integrados aí ao sistema de turismo, ou seja, o que existe dentro do sistema de turismo enquanto recursos disponíveis. E aí, por exemplo, se a gente fosse pensar no sistema de turismo de uma cidade como Petrópolis, né, a gente poderia fazer um levantamento sobre quais recursos o sistema de turismo dessa cidade possui. Né? Então, o que ela tem de recursos humanos, o que ela tem de recurso financeiro, por exemplo, de qual o orçamento do poder público para investimento no setor de turismo daquela cidade, quais são os recursos em termos de meios de hospedagem, de leitos, os recursos em termos de transporte público, de opções ali de acessibilidade para pessoas com necessidades especiais. Enfim, aqui o item 3 representa todo tipo de recurso que a gente possa mapear de modo a perceber, será que o sistema de turismo da cidade X, ele é um sistema com muitos recursos e que demanda pouco investimento para ampliação dos seus recursos, demanda muito mais manutenção desse recurso, ou podemos dizer que não, a cidade X ela tem poucos recursos no seu sistema de turismo e precisa de mais leitos na cidade. Não, precisa de melhorias no transporte público. Não, precisa de melhorias, por exemplo, na quantidade ou na qualidade de atrativos. Precisa de melhorias na quantidade de profissionais de turismo capacitados ali realmente para fazer a atividade acontecer naquele município. Enfim, os recursos do sistema seriam isso, né? Seriam o que o sistema de turismo de uma cidade, de um local X, tem disponível para funcionar. Né? Obviamente, alguns sistemas vão ter mais recursos do que outros e provavelmente tendem a funcionar melhor do que outros. Né? Então, uma cidade que tem mais empresas, mais organizações públicas ali trabalhando para que o turismo aconteça, mais profissionais, mais pessoas dedicadas ao turismo, inevitavelmente, se existe uma sinergia ali entre esses recursos disponíveis, provavelmente esse sistema de turismo vai funcionar melhor do que em outros casos, onde o sistema não tenha tanta sinergia ou não existam tantos recursos disponíveis. Tá? É isso. Agora, o item 4, os componentes do sistema, suas atividades, finalidades e medidas de rendimento. Né? Aqui, esses componentes do sistema seria mais ou menos como a descrição, a listagem dos elementos que compõem o sistema. Né? Quais são os elementos, os pontos vitais ali que fazem, de fato, o sistema ter uma estrutura própria. Né? Então, quais são os estabelecimentos, quais são as organizações, quais são os setores que sustentam, que seguram, que fazem o sistema de turismo ter um corpo, né? De modo a existir ali. Né? Então, pode ser. Vai depender do sistema que a gente estiver falando, a gente pode olhar sobre diferentes perspectivas. Numa cidade pequena, por exemplo, sei lá, de 30 mil habitantes, a gente poderia colocar os componentes como sendo cada um ali dos estabelecimentos de turismo existentes na cidade, porque isso seria fácil de mapear. Né? Mas se a gente pensar numa cidade grande como São Paulo, aí já poderia ser algo com uma perspectiva mais generalista. Né? Então, um dos componentes seriam as organizações do setor de hospedagens. Um outro componente seriam as organizações do setor de alimentos e bebidas. Né? Isso aqui, de certo modo, se assemelha aos elementos que a gente viu em outro momento ali, como sendo os elementos que compõem todo e qualquer sistema, os elementos ou componentes. Tá? Suas atividades aí seria uma descrição do que representa, do que faz cada um desses componentes que integra, que compõe o sistema, tá? A sua finalidade, ou seja, eles existem para quê? Qual é a finalidade daquele tipo de componente ali para o sistema? Né? Então, por exemplo, a finalidade dos meios de hospedagem seria a retenção dos turistas, dos viajantes na cidade, no sistema de turismo da cidade de Petrópolis, por exemplo. Né? Então, a finalidade dos meios de hospedagem é a retenção dos turistas. Né? A finalidade dos meios de transporte é fazer a conexão entre os diferentes componentes do sistema de turismo, e assim sucessivamente. Tá? E as medidas de rendimento seriam formas de avaliar como esses componentes estão funcionando dentro das suas atividades, se estão rendendo bem ou não. Né? Será que os meios de hospedagem
do sistema de turismo, por exemplo, de Petrópolis, estão de fato rendendo de uma maneira adequada para o município? Será que eles estão tendo uma taxa de ocupação adequada? Será que eles estão se divulgando de uma maneira adequada? Será que eles estão presentes em plataformas de hospedagem virtuais, como o Booking, como o Decolar, enfim? Será que eles estão se atualizando como deveria em termos de manutenção dos estabelecimentos, em termos de adequação para portadores de necessidades especiais, adequações às leis sanitárias, enfim? Será que eles estão cumprindo essas medidas? Então pode pensar em medidas de rendimento para avaliar esses componentes do sistema, ok? E por fim aqui, a gente poderia falar da administração do sistema, que está relacionado à forma ou às possíveis formas de gestão do sistema de turismo. Obviamente que isso aí vai depender muito de local para local. Existem várias maneiras aí de se administrar um sistema, então, às vezes de maneira mais centralizada no poder público, às vezes de maneira mais colaborativa ali por meio de órgãos como, por exemplo, um Conselho Municipal de Turismo, que não vai ajudar exatamente a administrar o turismo, mas é um espaço ali de consulta, de diálogo entre o poder público, a iniciativa privada e a sociedade civil. Então isso vai depender bastante de local para local, do tamanho também da localidade. Então, assim, às vezes a forma de gestão da atividade turística, do sistema de turismo aplicado em uma cidade de 30, 50, 100 mil habitantes, é pouco provável que consiga ser trabalhada da mesma maneira numa cidade como São Paulo, por exemplo, com milhões de habitantes, mesma coisa Rio de Janeiro. Então, essa variação aqui de administração do sistema, isso vai depender um pouco do tipo de sistema que a gente está falando, do tamanho dele, da complexidade dele, mas isso a gente vai tratar em outros conteúdos que a gente trabalhar futuramente, tá bom? Mas é isso, aqui a gente fecha o item 2.2, tá? E posteriormente a gente vai para outros conteúdos trabalhados nesse artigo do professor Mário Beni, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção até aqui. Qualquer dúvida, qualquer questão, deixa seus comentários e a gente segue em contato. Muito obrigado, até mais, tchau, tchau, valeu!